Bom, pessoal, vamos falar hoje sobre espaços vetoriais. Bom, espaços vetoriais seria o quê? Eu tenho um vetor, eu tenho vetores dentro de um espaço vetorial, certo? Bom, escrito aqui está conjuntos cujos elementos chamados de vetores, nos quais definimos duas operações internas, a soma e a multiplicação escalar. Bom, a soma e a multiplicação escalar, ela tem determinados axiomas. O que seriam os axiomas? Axiomas são as condições que são as condições que regulamentam a existência de um espaço vetorial, certo? Vamos lá, os axiomas. Eu tenho aqui os axiomas de adição e multiplicação. O que seria adição e multiplicação? Bom, a adição ela é o próprio fato de um vetor U somado ao outro pertencem ao espaço vetorial. A multiplicação é alfa, que é um número real, multiplicado a um vetor, pertence ao espaço vetorial. Vamos primeiro à soma. A soma ela tem 4 axiomas, que seria associação, comutatividade, vetor nulo, vetor oposto. Mais para frente, em subespaços, eu vou explicar certinho sobre cada um delas. Mas de modo que esses 4 axiomas são satisfeitos nessa soma de U mais V pertencer ao espaço vetorial. Porque para isso aqui existir, tem que estar satisfazendo os quatro axiomas. No caso já da multiplicação, que seria alfa vezes o vetor U pertence ao espaço vetorial, nós temos mais 4 axiomas que também carregam os mesmos nomes, né? Eu só mudei o A pelo M, no caso. Carrega a mesma função, mas eu vou explicar também mais para frente em subespaços. Bom, o espaço vetorial, eu vou explicar ele bem em cima dessas duas fórmulas, né? Com um exercício que vem a seguir. Bom, pessoal, agora eu vou explicar esse exercício. Consideramos no espaço vetorial R3 os vetores U, que é igual a 1, 2 e 1, o vetor V, que é igual a 3, 1 e menos 2, e o vetor W, que é igual a 4, 1 e 0. Vamos calcular 2U mais V menos 3W. Temos 2 vezes U, que é igual a 1, 2 e 1, mais V, que é igual a 3, 1 e menos 2, menos 3W, que é igual a 4, 1 e 0. Vamos somar. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2. Mais 3, 1, menos 2, menos 12, 3 e 0. Temos 2 mais 3, 5, menos 12, 7. 4 mais 1, 5, menos 3, 2. E 2 menos 2, 0. Menos 0, 0. Esse é o nosso resultado. Esse é um conceito básico da soma. Bom, pessoal, agora já entrando em subespaço vetorial, eu vou estar explicando para vocês aqueles axiomas, porque eu vou explicar eles agora e, no caso, eu já vou aplicar o que é o subespaço dentro do espaço vetorial, no caso. E eu, como eu já disse, ele está dentro de um espaço vetorial, né? Ele está aqui dentro de um espaço vetorial, no qual esse espaço vetorial ele não é um conjunto vazio, certo? Então, nós temos, igual já havia dito, a soma, né? Que é U mais V, pertence ao espaço vetorial. Essa é uma condição de adição. Então, vamos primeiro aos axiomas de adição. Aqui estão eles. No caso, aqui já está junto os de multiplicação e soma, mas eu vou explicar um de cada vez para não confundir. A comutatividade, ela é só de soma e, no caso, que é comutatividade U mais V igual a V mais U. Bem simples. Um tem que ser igual ao outro. No caso da associatividade, que já é tanto multiplicação escalar como soma, mas no caso agora eu vou falar só da soma, é U mais V mais W, no caso usando um terceiro vetor, W, igual a U mais V mais W.
Nesse caso, eu tenho v dentro dos dois parênteses, porém está somando com um vetor diferente em cada um. Isso pode ser qualquer alteração de vetores, desde que ambos sejam um igual ao outro, independente do vetor estar sendo somado separado ao que está sozinho. O valor nulo. Vamos ao valor nulo. No caso da soma, ele é bem simples. Ele também tem na multiplicação. Na soma, é uma questão de que u mais um valor nulo, que no caso 0, é igual a 0 mais u, que é o meu vetor. Que, no caso, isso vai dar u. Por quê? Porque o valor nulo, ele não anula, nesse caso. Ele só mantém o meu vetor original. Aqui, no caso, temos o inverso aditivo. Aditivo já prova que ele é só de soma. Vamos lá, de modo que x pertença ao meu espaço vetorial, eu tenho u mais x igual a 0. O x ele tem que ser o inverso do meu vetor u. O que seria o inverso desse vetor u? Ele tem que ser o meu vetor u negativo, de modo que o u somado ao mesmo valor dele no sinal negativo, ele vai dar sempre 0. Isso é lei, isso está em todas as equações que forem assim, construídas dessa forma, o seu valor somado ao seu inverso vai dar 0. No caso, temos aqui o u somado ao seu inverso aditivo é igual a 0. Bem simples, isso aqui só existe na soma. Distributividade. A distributividade ela é bem simples. No caso, só que ela é só multiplicação. E tanto ela como a multiplicação por 1. Agora, vou explicar a multiplicação. O que seria multiplicação? É alfa vezes u. Alfa vezes u. Então, vamos lá. Partindo daqui, no caso da associatividade, eu vou carregar um segundo valor, no caso de alfa e beta. Alfa vezes beta, separadamente, multiplicando o meu vetor u, tem que ser igual a alfa, multiplicando separadamente, beta vezes u. Então, independente de onde esteja o meu vetor, se ele está fora ou se ele está dentro, multiplicado com dois outros valores que tem que ser reais, beta e alfa tem que ser reais, tanto ele fora como dentro do parênteses, ele sempre vai ser um igual ao outro, desde que tenha os mesmos três valores, independente do lugar. No caso do valor nulo, ele também existe para multiplicação. Ele, no caso, só que a multiplicação, onde você coloca 0, é 0. Então aqui não tem nenhuma especificação. Ele é exatamente a mesma coisa. Onde multiplica 0, é sempre 0. No caso do inverso aditivo, como ele é só aditivo, não tem. Distributividade já existe. A distributividade é que, de forma que eu tenho alfa vezes u mais v, tem que ser igual a alfa vezes u mais alfa vezes v. No caso, ele multiplicando os dois somados juntos, tem que ser a mesma coisa que ele multiplicando um de cada vez somado. Isso é a distributividade. Ele tem que ser igual a um ao outro, independente se alfa multiplica os dois juntos ou os dois separados. No caso da multiplicação por 1, é o mais simples, né? Óbvio, tá aqui, de que 1 vezes o meu vetor u é o vetor u. Isso é lei. Se isso aqui não der certo com a equação, com os valores dos seus vetores, já pode deixar, vai dar bem óbvio que não vai dar certo, que não é um espaço vetorial. Seus vetores não pertencem a um espaço vetorial. De acordo com a explicação que foi dada do subespaço, vou resolver esse exercício. Temos aqui esse subespaço, x, y e z, que é um R3. Tal que x é igual a 4y e z é igual a 0. Então, temos aqui essa característica de u, que é igual a 4y1, y1 e 0. Temos v, que tem essa característica de 4y2, y2 e 0. A primeira etapa é a soma desses vetores, u mais v. Temos 4y1, y1, 0 mais 4y2, y2, 0, que é igual a 4y1 mais 4y2,
y1 mais y2 e 0. Deixando em evidência o 4, temos 4 vezes y1 mais y2, temos y1 mais y2 e 0. Elas seguiu a condição que é 4 vezes o y é igual a x. 4 vezes o y é igual a x. Esse é y, esse é y. Agora vamos para a segunda etapa, que é a multiplicação do alfa pelo u, que é igual a u é 4 y1 e 0. Temos 4 alfa y1 e 0. Logo, ela é um subespaço, pois segue as condições. Bom, eu vou falar sobre vetor num plano. Eu tenho dois pontos. Eu tenho o ponto A e tenho o ponto B. Eu tenho um módulo e tenho o sentido dele. Eu quero achar um representante dele que passa da origem, que parte da origem, que tenha o mesmo módulo e o mesmo sentido, igual, o mesmo. Como que eu faço? Eu tenho aqui a definição e tenho a fórmula de como achar esse representante. Eu vou estar lendo para vocês agora, explicando um pouco. Seja o segmento AB um representante do vetor U, sendo que A, x0, y0 e B, x1, y1 são dois pontos no plano cartesiano. Usamos o x1 menos x0, y1 menos y0 para denotar que o segmento orientado OC, que vai de O00 0 até C, x1 menos x0, y1 menos 0, é um representante de U. Os escalares x1 menos x0 e y1 menos y0 são chamados de coordenadas do vetor U. Observando, definindo a operação B menos A como sendo x1 menos x0, y1 menos y0, podemos escrever que U é igual a B menos A. Aqui temos exercício. Seja os pontos A 1, menos 1 e B 3, 3. Determine as coordenadas do vetor U com representante AB. Além disso, esboce o vetor no plano cartesiano. Bom, temos o ponto A, que é igual a 1 e menos 1, que é igual a x0 e y0. Temos o ponto B, que é igual a 3 e 3, igual a x1 e y1. Jogando esses pontos no plano cartesiano, para vocês entenderem melhor, temos aqui o ponto A, que é igual a 1, menos 1. Temos o ponto A. Agora vamos achar os pontos B, que parte do 3 e 3. Ponto B. Achamos um vetor aqui, com um sentido e um módulo. Agora queremos achar um mesmo vetor que parte da origem, que possui o mesmo sentido e possui o mesmo módulo. Já como eu expliquei antes, tem uma fórmula que é U igual a x1 menos x0, y1 menos y0, que é a mesma coisa de B menos A. Então temos 3 menos 1 e 3 menos 1. Temos 2 e 4. Vamos jogar agora no plano cartesiano, ver se tem o mesmo módulo e o mesmo sentido. Temos o 2 e o 4. Partindo da origem, observamos que tem o mesmo módulo e o mesmo sentido. Bom, obrigado por assistir o nosso vídeo. Espero que tenhamos ajudado você. Quem vos fala é Ítalo Frederico e tivemos a participação de Anderson Firmino e Heraldo Patrício. Bom, nossa orientadora é a professora Michele e somos acadêmicos da Universidade Estadual do Mato Grosso.